Quem vai fazer a palestra de hoje sobre o título Virtudes e Defeitos da atual estrutura sindical brasileira é o professor Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo e também presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e companheiro nosso de longa data e diretora, hoje vice-presidente no Simples São Paulo. Então, com a palavra, o companheiro Celso. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. Bom, no caso aqui, não me preparei para uma palestra, eu me preparei para dialogar com os companheiros aqui. Na verdade, estou propondo uma reflexão, uma discussão sobre a estrutura atual, estrutura sindical brasileira atual. Como professor, então, eu não consigo preparar uma aula sem saber o que vem antes daquele assunto, né? Então, os meus companheiros professores de história que me perdoem, mas eu vou invadir um pouco a seara de vocês e vou puxar um pouco a história do movimento trabalhista. Século XVIII, processo de industrialização na Europa, né? Você tem, com o processo de industrialização, você tem a burguesia e o proletariado, o trabalho sem regra alguma, 16 horas de jornada de trabalho, precarização das condições. Segunda década do século XIX, começou a organização trabalhista. Apareceu um movimento chamado ludismo. Este operário quebrou as máquinas da fábrica onde ele trabalhava. E foi seguido por alguns outros operários. Em 1824, começou o direito da associação na Inglaterra, as famosas trade unions, negociações, a organização de caixas de ajuda, federação, onde se organizavam várias categorias sob a mesma organização. Houve a reação e os patrões exigindo a não filiação dos empregados a essa organização. Um movimento chamado cartismo, onde os operários e as organizações organizaram um movimento reivindicatório através de uma carta ao parlamento inglês com as reivindicações básicas, fundamentais de primeiras condições de trabalho. 1848, o Manifesto Comunista, Marx e Engels. Começava o Manifesto Comunismo começa com um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, e termina com o famoso trabalhadores de todo o mundo univos, né? Então, como objeto de consulta aqui, foi esse trabalho do professor Diógenes Freitas, História do Sindicalismo. 1864 a 1876 é a primeira internacional, onde houve o primeiro embate entre Marx, que era defensor do socialismo científico, e o Bakunin, defensor do anarquismo. 1871, a Comuna de Paris, durou 3 meses, com o movimento contra Napoleão III. 1872, em Haia, os participantes da primeira internacional estabeleceram como meta a conquista do poder político para que houvesse aí apoio ou a legitimação das reivindicações trabalhistas. Houve revolta dos anarquistas, que não queriam nenhum tipo de aproximação com o poder político algum, defendiam um Estado sem Estado, né? 1886 ocorreu o massacre dos trabalhadores em Chicago, no dia 1º de maio. De 1889 a 1914, a Segunda Internacional, a principal resolução é estabelecer a greve como estratégia de luta, estabelecer o Dia do Trabalho em 1º de maio e a reivindicação da jornada de 8 horas. Em 1917, após a Revolução, a Terceira Internacional, que foi chamada de Internacional Comunista. Morte de Lenin, ascensão de Stalin ao poder, expulsão de Trotsky, que em 1938, no México, fundou a Quarta Internacional. Esse é o cenário mundial do movimento de organização trabalhista. Você tem aí, nessa questão, aí, os diversos tipos catalogados de sindicalismo. O sindicalismo chamado de revolucionário, né?
Sindicalismo revolucionário é aquele onde a sociedade capitalista seria superada através da greve geral, portanto, da ação direta e violenta, colocando em conflito as distintas classes, né? Então, acreditava aí que a maioria numérica dos trabalhadores iria sobrepujar aos patrões, e as conquistas, então, viriam através dos movimentos paredistas, grevistas e da revolução. Você tem o anarquismo, né? Da mesma maneira que o sindicalismo revolucionário também negavam a luta política e viam no sindicato a forma de atingir aí as conquistas como verdadeira arma de guerra. Só que, em contrapartida, eles pregavam a supressão do Estado, antes mesmo da supressão dos seus pilares, como a propriedade privada. Então, era uma organização uma organização sem organização estatal, né, mas baseada efetivamente na atuação dos sindicatos e dos trabalhadores. A reformista, que é uma variante do trade unionismo, tem sua maior expressão no sindicalismo dos Estados Unidos. Era chamada de reformismo, nega a participação revolucionária do proletariado, busca reivindicações para a melhoria da situação dentro do sistema capitalismo. Então, ele está basicamente no terreno economicista, talvez a gente pudesse chamar aí de, atualmente, uma variação de sindicalismo de resultados, tá certo? O sindicalismo cristão, baseado na Rerum Novarum, de Leão XIII, reconhece a legitimidade da organização sindical, mas propõe uma ampla colaboração social, desde que isso não implique na superação do capitalismo e da propriedade privada, que é para manter, né, a estrutura que financia a igreja, lógico, né? A corrente corporativista, de onde surge, né, o movimento sindical brasileiro, né? Corporativismo instituído na Itália, após a perseguição, repressão e eliminação das lideranças do movimento operário antifascista, desencadeado por Mussolini. Em 1927, a Carta del Lavoro organizou os sindicatos italianos nos moldes corporativistas, tornando-os totalmente subordinados e dependentes do Estado. Corporações desempenhavam a política de paz social e de conciliação de classes. Nitidamente promovia a acumulação capitalista através de um alto grau de exploração da classe operária. Nas corporações participavam representantes de patrões e empregados. Não eram admitidas organizações por categoria, o que poderia promover a luta entre classes. Eu fiz questão de ler, efetivamente, este slide, exatamente para contrapor a ideia de que a estrutura sindical brasileira getulista era proveniente da Carta del Lavoro, em parte. Em parte porque tinha um controle do Estado, né? Mas não tinha essas bases que estavam colocadas na Carta del Lavoro fascista, onde previa a coexistência de patrões e empregados na mesma organização. E essas organizações eram organizações estanques, não podiam ser por categoria, porque por categoria ia estimular a determinada luta de classe. Então, é verdade que parte do modelo sindical brasileiro é oriundo da teoria fascista de Mussolini, da Carta del Lavoro, com a tutela do Estado, porém, as bases da Carta del Lavoro não estão colocadas na estrutura sindical proposta por Getúlio Vargas. Tá? E a concepção comunista de sindicalismo, que participam intensamente dos sindicatos e aproveitam dos movimentos de consciência política desencadeada pelos movimentos sindicais para elevar uma consciência política. Então, o sindicato pró-comunismo é uma forma de elevar a consciência política dos trabalhadores, como forma de tomar o poder e instalar a ditadura do proletariado. Sindicalismo no Brasil. Então, em contrapartida com o que está acontecendo no resto do mundo, a primeira greve no Brasil foi no ano de 1858. E as uniões operárias se organizavam por ramos de atividade, não por categoria. Então, em 1858, a greve dos tipógrafos no Rio de Janeiro. Foi uma greve vitoriosa, desencadeou vários movimentos grevistas.
Em 1892, o primeiro Congresso Socialista Brasileiro. Surgem os primeiros sindicatos buscando conquistar os direitos fundamentais do trabalho. Estabelecia aí como condição para redução, para melhorias salariais, redução de jornada de trabalho, as greves. 1906, o primeiro Congresso Operário, foi fundada a Confederação Operária Brasileira, onde apareceram duas tendências distintas: os anarco-sindicalistas, os anarquistas, e os socialistas reformistas. Uns que negavam a estrutura política e outros que queriam participar da estrutura política. 1912, o Congresso Operário, o presidente honorário Hermes da Fonseca. Então, começa uma tentativa do Estado se apoderar do movimento sindical. Então, o Congresso Operário foi presidido. O presidente de honra era o presidente da República, o Hermes da Fonseca. O governo entra na disputa pelo controle do movimento sindical. E aí é que surgem os chamados sindicalistas amarelos, ou sindicatos amarelos, que eram aqueles sindicalistas implantados pelo governo nas estruturas sindicais, exatamente para fazer a política do governo. Os anarquistas tinham forte presença no movimento operário. Em 1917, greves de 20 mil a 450 mil operários em todo o estado de São Paulo. Nesse ano, a capital de São Paulo se transformou numa verdadeira praça de guerra, chegou a 450 mil operários parados. Eu fico me perguntando se tinha tudo isso de operário naquela época no estado de São Paulo inteiro, né? Porém, não conseguiram avançar para além de conquistas imediatas, pois negavam a necessidade do controle do Estado. Então, o anarquismo ia até o movimento revolucionário, mas não tinha como fincar as bases, porque negavam o controle do Estado e a participação na atividade política, né? Em 1922, a fundação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, né? Que é a encrenca que existe hoje, né? Mas foi fundado o Partido Comunista Brasileiro em 1922 com o objetivo, depois da Revolução de 17, bolchevique, com o objetivo de fundar o Partido Comunista no Brasil e organizar a Revolução Comunista. 1930, ascensão de Getúlio Vargas no poder, né? Ao poder. Decadência do setor agrário exportador cafeeiro levou à perda do poder e à ascensão do Getúlio Vargas, né? Aumento das lutas operárias no contexto mundial, ascensão de regimes totalitários, marcou a tese do controle dos sindicatos por parte do governo. Lógico, né? Precisa haver um controle estatal nesses movimentos que começam a surgir nesse momento. Com esse intuito é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A sigla era MTIC. Decretado uma série de normas disciplinadoras. Então, o Leôncio Martim Rodrigues diz o seguinte, que depois eu volto para ele. Antes disso, eu preciso ir para o outro lado, tá bom? Aí eu estou no Getúlio Vargas. Muito bem. Então, me vali de um trabalho do Sérgio Costa, do Sérgio Amade, como o Luiz Antônio falou, que vem conversar com a gente, para fazer uma avaliação aqui do que aconteceu no Brasil a partir da ascensão de Vargas. Então, o número de sindicatos de empregados, a partir do ano de reconhecimento, cresceu substancialmente de 1931 a 1936. Então, 31, 32 sindicatos utilizam o número índice 100 aqui, para você ter ideia de quanto aumentou. 32, 83 sindicatos no ano de reconhecimento, quer dizer, não é o total de 83, naquele ano, 83 sindicatos. Um aumento, então, de 159%. Você parte do 100 para 259. 33, 141, 34, 111 e assim por diante, até ter um total de 682 sindicatos por ano, né, a partir dos anos de reconhecimento. Bom, o que acontece aí? Os sindicatos, eles não eram, lógico, não era uma organização obrigatória, era uma organização sugerida. E aí algumas ações de governo para que os sindicatos fossem se efetivando. Então, por exemplo,
o cumprimento das leis básicas, cumprimento de leis básicas de proteção ao trabalho, somente poderia ser reivindicado por sindicatos oficiais. Então, você tinha algumas leis básicas de trabalho, mas o cumprimento da sua efetividade poderia só ser reivindicado por sindicatos oficiais. Então, mais um incentivo para que o sindicato se oficializasse. Os representantes, havia representantes classistas de patrões e empregados dos sindicatos oficiais junto à Câmara dos Deputados. Então, havia, entre aspas, deputados que saíam do conjunto de representantes classistas, tanto dos patrões quanto empregados. Isso eram incentivos para que houvesse a oficialização dos sindicatos, né? Porque não esqueçam que tanto o movimento comunista quanto o movimento anarquista eram contrários a essa adesão à forma oficial como o sindicato estava se organizando. Então, as primeiras leis importantes do período de Getúlio Vargas, que para a organização ou para as condições de trabalho, né? Então, 1932, 22 de março, horário de trabalho no comércio, 8 horas por dia, 48 horas semanais e um dia de descanso obrigatório depois de 6 dias de trabalho. Você podia até trabalhar 54 horas, porém, cobrando hora extra. 32, 4 de maio, decreto-lei também para a indústria. 8 horas de trabalho, 48 por semana na indústria. Começou com o comércio, depois foi para a indústria. 32, em 12 de maio, veja a sequência, né? Um outro decreto-lei, comissões mistas de conciliação paritária com presidência nomeada pelo Ministério do Trabalho, já com a previsão de juízo arbitral, que foi revogado 6 meses depois, com a edição do outro decreto-lei que criava juntas de conciliação e julgamento do Ministério do Trabalho. Esse é o embrião da Justiça do Trabalho, né? Que é uma justiça específica para o trabalho. Em 1932, 17 de maio, o decreto-lei 21.417, proteção das mulheres, ou proteção às mulheres no trabalho industrial e comercial. Proibiu o trabalho noturno, em alguns casos, e o trabalho da mulher em subterrâneos ou serviços perigosos. Metade do salário no período de 4 semanas antes e 4 semanas depois do parto. Ela tinha garantido isso e o direito de retornar ao trabalho depois de 4 semanas do parto. 1933 e 11 de maio, empregados e empregadores têm direito de voto para eleger delegados que escolheriam 40 constituintes. Então, essa é uma forma muito interessante e contundente de você apressar, né, ou de você incentivar a oficialização dos sindicatos. Então, só os empregados e empregadores sindicalizados é que poderiam escolher esses representantes. 18 trabalhadores, 17 patronais, 3 de profissões liberais e 2 funcionários públicos. 1934, o artigo 23 da Constituição, representantes eleitos pelas organizações profissionais, equivalente a 1/5 de representação popular. Então, o Congresso garantiu 1/5 de representação para os sindicatos oficiais. 1934, julho, decreto de julho, 24.694, estabelecia a primeira organização trabalhista com 42 artigos em 7 capítulos. Então, aqui está todo o decreto-lei, que é lógico a gente não vai ver, né? Mas que tinha, basicamente, essas questões. Muito bem. Havia permissão de participação de trabalhadores em sindicatos internacionais. Havia a proibição de participação de sindicatos em organizações internacionais. Estabelecia a definição pelo Ministério do Trabalho do conteúdo dos estatutos dos sindicatos. Penalidades aplicadas pelo Ministério aos sindicatos. Unicidade sindical, já naquela época. Federações e confederações verticais, proibição de central sindical, garantias para o exercício da militância, proibição de atividades políticas no sindicato, exigência de carteira profissional para se sindicalizar. Isso era você tinha que formalizar e era um bom tapa, né, nos anarquistas. Ministério do Trabalho pode fechar sindicato, federação ou confederação por 6 meses.
pode destituir diretoria sindical, pode cassar carta sindical de sindicato ou federação. O presidente da República pode cassar confederação. Proibição de sindicatos em nível nacional, permissão de sindicatos municipais, então a intenção era que os sindicatos fossem menores, né, de agrupamentos menores, mas em algumas situações era permitido a criação de sindicatos municipais mesmo. Em algumas situações, era permitido os municipais, mas em algumas situações os estaduais ou interestaduais, a critério do Ministério do Trabalho. Os sindicatos deveriam enviar relatório das assembleias, sindicatos municipais de ofícios vários, quer dizer, ramo de atividade, a critério do Ministério do Trabalho, proibição de sindicalização aos funcionários públicos, contratos coletivos de trabalho extensivos a toda a categoria, essa estrutura se mantém até hoje, limite na participação de estrangeiros, outro tapa nos anarquistas, idade mínima para votar e ser votado nos sindicatos, 18 anos, controle do Ministério das eleições sindicais, sindicato definido como órgão de colaboração com o Estado, privilégio do Estado às empresas e empregados sindicalizados, contribuições sindicais descontadas em folha de pagamento, poder do presidente da República em criar federações ou confederações, conselho fiscal nos sindicatos, presença de delegado do Ministério nas Assembleias Gerais, inelegibilidade aos que professem ideologias contrárias às instituições e aos interesses da nação, né? Isso é bem restrito, né? Bem amplo, mínimo de 5 sindicatos para formar federação, mínimo de 3 federações para formar a confederação, orçamento de receita e despesa submetido anualmente à aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Bom, com esse conjunto de leis, o movimento reformista, revolucionário e comunista aderiu à oficialização dos sindicatos. E os anarquistas perderam terreno junto aos trabalhadores, uma vez que eles não tinham como reivindicar os direitos dos trabalhadores que eram garantidos por aquele conjunto de leis. Então, está aí o Getúlio Vargas, pai dos pobres, né? Pai dos operários. Garantiu toda uma estrutura de trabalho, porém, desde que fosse reivindicado pelos sindicatos oficiais, né? A minha ideia aqui foi colocar essas bases que propiciaram a criação da CLT, porque aí você entra na CLT propriamente dita. Então, depois de todo esse movimento, sindicatos oficiais, a derrota dos anarquistas e o que está acontecendo no resto do mundo, aí é editada a CLT, que é de 1º de maio de 1943. Então, essa análise histórica mais profunda, eu não quis muito me chegar a ela, na medida em que eu estou trazendo só a questão da estrutura sindical, né? E de como se organizaram as leis da estrutura do trabalho. Agora, lógico. Não, mas, de qualquer maneira, ele também atendeu uma certa a população que o apoiou na investidura do poder, lógico, né? E aí organizou toda a estrutura produtiva nacional. Porque, na verdade, como aquela oligarquia era decadente, ela se acabava por si só, né? Tá? Porque, com o fim da estrutura agrária, o que ia acontecer era o surgimento da Revolução Industrial no Brasil, né? Da estrutura industrial no Brasil. E aí ele tinha que atender os anseios dos trabalhadores industriais, do comércio, da indústria, etc. Eu me assustei com aquela greve de 450 mil pessoas no estado de São Paulo inteiro, né? Que paralisou aquilo. Quer dizer, então, havia uma massa, né? Uma massa operária que garantia, que necessitava das garantias. O Leôncio Martins Rodrigues, ele sintetiza a CLT de 1º de maio de 43, dizendo que ela sistematizou toda a política trabalhista de Vargas, né? Então, estabeleceu as relações entre o Estado, associações operárias, relações entre as últimas e os sindicatos patronais, entre os empregadores e os empregados. Bom, ela tem 99 artigos, 3 capítulos, várias seções, né? E está de pé até hoje. Capítulo 1, só o capítulo 1 da instituição sindical, há 9 seções.
quer dizer, desde a associação em sindicato até a gestão financeira e a sindicalização e as penalidades. No capítulo 2, o enquadramento sindical, e um capítulo específico para o imposto sindical, com 5 seções, desde a fixação e recolhimento até a aplicação de penalidades e criação de uma comissão do imposto sindical, né? Esta é, então, a base da CLT. E aí, você tem a Constituição de 88, né, que no artigo dos direitos sociais fala sobre a educação, a saúde e a alimentação, estabelece uma série de condições, uma série de proteções aos trabalhadores urbanos e rurais, aí os rurais já passam a ser cidadãos, né? Estabelecem condições para trabalhadores urbanos e rurais que, em outras condições, quer dizer, não estaria institucionalizada numa Constituição, né? Garantia de 13º, fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, etc. Essas questões que os constituintes, na época, julgaram importantes serem colocadas na Constituição para garantir o mínimo de condições, né, para os trabalhadores. A famosa irredutabilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, né? Garantia de salário mínimo, 13º salário é constitucional, remuneração do trabalho noturno e estabelecendo licença gestante, etc., etc., e estabelecendo que categoria de trabalhador doméstico não é trabalhador. Só agora, com a nova lei, é que foi guindada a condição de trabalhador, né? Hein? Delaide, o projeto não é dela, né? Mas ela pegou carona, tá bom, ela foi empregada doméstica, tá? Mas é Delaide Arantes. O artigo 8º, então, estabelece a questão do sindicato. É livre associação profissional ou sindical, observado que a lei não poderá exigir autorização do Estado. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional. Então, aqui retira a tutela do Estado do movimento sindical. No artigo 2, garante a unicidade. Então, aqui já começa uma contradição. Se você retira da tutela do Estado e garante a unicidade, você precisa ter uma organização que diga quem é o sindicato. E aí volta a tutela do Estado sobre a organização sindical. O Ministério do Trabalho continua tendo ingerência sobre o movimento sindical, porque o Ministério do Trabalho é que diz quem que exerce o poder sindical. Quem é que tem personalidade jurídica sindical? Quem é que pode negociar pela categoria? E quem é o único sindicato que pode negociar por aquela categoria, né? E aí tem as famosas portarias. A última é a portaria 326, que estabelece como é que o sindicato deve ser constituído, para que ele seja reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Agora, o Ministério do Trabalho não expede mais a carta sindical. O Ministério do Trabalho arquiva o seu sindicato, né, no arquivo das entidades sindicais brasileiras. Pronto. Aí você tem personalidade, ou associação sindical, vamos dizer assim, tem personalidade jurídica sindical. Sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Aqui começa a encrenca também. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Esse artigo se contrapõe a esse também, né? Quer dizer, todo mundo colabora, todo mundo contribui, mas a associação é livre, a filiação é livre. Quer dizer, a contradição está no fato em que você pode ter um sindicato com um universo de contribuintes e um mínimo de associados, não é verdade? É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, garantir o monopólio. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, e é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro até
e se eleito ainda que suplente até um ano após o final do mandato. É assegurado o direito de greve, e a gente sabe que pena mútil, porque ela foi depois regulamentada por lei. É assegurada a participação dos trabalhadores empregados nos colegiados, e nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante, porém sem garantia alguma. Tá bom? Bom, essas são as bases da estrutura sindical brasileira, que eu procurei aí dar uma pincelada, lógico que não com a profundidade histórica dos conhecedores do assunto, mas para dar uma pincelada, para a gente poder analisar como é que está a estrutura sindical brasileira hoje. Então, a estrutura sindical brasileira hoje se baseia na Constituição e na CLT. Umas vezes em contradição com a outra, porque a CLT, como nós vimos aqui, ela organizava ou ela sistematizava a tutela do Estado sobre o sindicato. E a Constituição tinha como objetivo princípio tirar o sindicato dessa tutela do Estado. Porém, como as legislações se mantiveram, a Constituição não revogou legislação alguma, o Poder Judiciário entende que ora vale a Constituição, ora vale a CLT. Na verdade, o modelo que nós temos no Brasil é um modelo de unicidade sindical na base. As centrais sindicais não são admitidas constitucionalmente, porque não tem nenhum preceito constitucional que estrutura a organização sindical. Então, você tem que ir para a CLT, que é que dá a estrutura da organização sindical. A CLT não prevê a central sindical. Bom, para haver uma central sindical é necessário uma PEC? Depois precisa ver nos outros artigos posteriores da Constituição, que alguns juristas defendem que sim, que não está previsto na estrutura do movimento sindical, que abriga a CLT. Bom, de qualquer maneira, as centrais sindicais se fizeram representar, ou existem, ou se legitimizaram a partir da sua atuação política efetiva. Então, não há instrumento legal que possa impedir com que os sindicatos, as federações, o movimento sindical se organizem numa estrutura nacional. E essa estrutura nacional é a central sindical. Porém, o grande anseio da categoria dos trabalhadores é que ter uma única central que abrigasse todo o movimento, no Brasil não ocorreu. Então, por ironia, o preceito da unicidade sindical é constitucional, mas não é observado nas organizações de cúpula. Então, hoje você tem 6 centrais sindicais reconhecidas, né? CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, UGT, com lutas, e agora está surgindo a CSD, não, tem mais, né? Tem a nova central, né? E tem a Conlutas e tem a CSD, que é a cisão da CGTB, etc. Né? Elas reconhecidas em função de um instrumento só, do instrumento do financiamento do Estado às centrais sindicais. Então, também o Estado financia as centrais sindicais. Financia na medida que repassa, e aí é o Estado que financia mesmo, né? No caso do sindicato, você pode dizer que é a categoria que financia. Mas, no caso das centrais, é o Estado que financia. Porque o Estado abre mão de metade da sua arrecadação para dividir entre as centrais sindicais. Então, por lei, o Estado tem direito a 20% da contribuição sindical. E o Estado abriu mão de metade desses 20%, de 10% de um dia de trabalho de todo o operariado de todos os trabalhadores para dividir entre as centrais sindicais. Né? Então, você tem hoje essa profusão de entidades sindicais, tem a Intersindical também, que eu conheci o coordenador lá em Brasília, é mais uma que ainda não está estruturada, etc. Hein? A CSD, que é do Neto. Né? Então, as categorias, os diversos ramos de atividade se organizam em centrais sindicais, que são plurais.
a partir daí você tem a estrutura confederativa, que era a base da estrutura getulista de organização sindical. Quer dizer, a estrutura getulista se baseava nos sindicatos, os sindicatos se organizavam em federações, a história dos 5 e 3 continuou, né? 5 sindicatos formam uma federação, 3 federações formam uma confederação. E a CLT estabelecia quais eram os setores econômicos que seriam representados por confederação. Só aqueles da CLT que teriam aquelas confederações, tá bom? Muito bem, o movimento sindical também se tornou, organizou, né, entidades estaduais, interestaduais e federais e nacionais que explodiram com o conceito de unicidade sindical. A primeira que a gente tem conhecimento é a FEPESP, né? Foi a primeira federação que, ao sair da FETE, quer dizer, criou uma federação de categoria, quando a ideia era criar uma federação por ramo de atividade, criou uma federação de categoria que fez a cisão com a FETE aqui de São Paulo. Logo depois surgiram os metalúrgicos e depois de um determinado tempo, em 1991, surgiu a CONTE, que também foi uma cisão, aí sim, na estrutura getulista mesmo, né? Quer dizer, no ramo da atividade de educação e cultura, cindiu e criou uma confederação, e os sindicatos, todos nós participamos disso, criamos uma confederação só no ramo da educação no ramo dos trabalhadores de estabelecimento de ensino. Bom, essa estrutura sindical toda, hoje, se mantém basicamente com a base que é a unicidade sindical. E talvez nós, do movimento sindical, talvez não, com certeza, em muitas vezes, nos recusamos a discutir essa questão da unicidade e pluralismo na base. Porque talvez seja muito cômodo para que na base exista a unicidade sindical. Então, essas são as contradições que existem no movimento sindical brasileiro. Bom, quais são as virtudes desta estrutura sindical? A virtude da estrutura sindical, na sua base, ela está no sentido de que um sindicato representa toda a categoria. Então, é obrigatória a observação das convenções coletivas, tanto patrões quanto empregados. A estrutura que vale para patrão está espelhada para empregado. Então, as empresas também se organizam em sindicato, os trabalhadores se organizam em sindicato. Há uma única negociação, uma única convenção coletiva a ser observada. Portanto, não existem diferenças entre trabalhadores de diversos setores, do mesmo setor, numa mesma cidade, numa mesma região, etc. Essa é uma virtude. Quer dizer, o sindicato conseguir abranger, conseguir fazer com que aquela convenção coletiva possa valer para todos os empregados daquela categoria. Isso é importante. Né? Porque você poderia ter alguma empresa que observasse e outra que não, ou aquela empresa que não contratasse trabalhadores protegidos pela convenção coletiva e outra que tivesse esse encargo porque tinha trabalhadores protegidos pela convenção. Ou até, se você chegar ao extremo de dizer que numa mesma empresa você poderia ter, como acontece nos Estados Unidos, trabalhadores que estão protegidos pelo sindicato e trabalhadores que não estão protegidos pelo sindicato. Essa é uma virtude. A contradição, o defeito, né, desta virtude é você ter uma única possibilidade de fazer isso, né? Quer dizer, um único sindicato. Isso tudo é bonito, né? Só é melhor se for verdade, tá certo? Só é interessante se você tiver um sindicato que efetivamente trabalhe pelos interesses da categoria. Ocorre que, como você tem a instituição do monopólio, talvez esse sindicato não seja o melhor representante da categoria. Talvez ele não represente efetivamente os interesses da categoria. Então, a unicidade tem essa vantagem de você não pulverizar os interesses, mas tem esse defeito de repente, ter um monopólio. De como é que os trabalhadores podem interferir nas decisões do sindicato, como é que os trabalhadores podem interferir nas suas organizações. Então, essa reflexão que a gente faz diariamente aqui, cotidianamente, estando no movimento sindical, né? Como é que se processa uma eleição sindical? Como é que se procede a sindicalização dos trabalhadores? Se, por decreto, por lei,
por legislação, você tem a contribuição do conjunto todo dos trabalhadores, se você protege todos os trabalhadores e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de filiar alguns apenas, sob talvez, sob o guarda-chuva, né, de dizer, não, o trabalhador só se sindicaliza se for da vontade dele, mas essa questão da vontade dele é um tanto quanto subjetiva, né? Eu posso não ter vontade de me sindicalizar, mas eu sou atingido pelas condições que o sindicato me opõe. Uma ideia seria, talvez, todos os trabalhadores participarem das eleições sindicais, por exemplo. Então, eu posso sindicalizar se eu quiser, mas eu teria o direito de participar da eleição sindical, de participar da organização do sindicato, né? As assembleias que definem as pautas e reivindicações e os acordos coletivos, elas são as assembleias da categoria ou dos sindicalizados. Em alguns momentos, em algumas etapas do movimento sindical, isso era garantido apenas aos sindicalizados. A Justiça do Trabalho é que avançou um pouco mais nesse aspecto. Hoje mesmo eu li a decisão outro dia, eu li a decisão que extinguiu o dissídio coletivo dos profissionais de educação física, felizmente, né? Felizmente. E a decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizia o seguinte, caiu na preliminar. Eles colocaram, o sindicato diz representar 75 mil pessoas e colocou uma lista de presença com alguns nomes que a gente não sabe a que a Assembleia se refere. Portanto, não dá para levar a sério e tal, extinguiu na base. Então, a Justiça do Trabalho é que procurou ampliar essa questão de que na Assembleia de base, se você chega até a discutir a convenção coletiva, discutir a data base no dissídio coletivo, e precisa da Justiça do Trabalho, chegou a ampliar a participação de todos os trabalhadores, mas em alguns momentos só sindicalizados. E mais, né, as assembleias que definiam contribuições para o sindicato eram só abertas aos sindicalizados também. E aí definiam contribuições que deveriam atingir a todos os trabalhadores, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de ter aqui com vocês, né, que nós todos fizéssemos, né, de qual é o verdadeiro modelo, né, uma estrutura sindical que poderia garantir a participação de todos, que fosse a mais democrática possível e que pudesse atingir aos interesses de todos os trabalhadores. Se o sindicato é uma empresa onde a receita é certa, todo mês de maio entra dinheiro no sindicato, seja fazendo bom trabalho ou fazendo mau trabalho, e se você tem a possibilidade de não sindicalizar, de sindicalizar poucas pessoas, porque sindicalizado tem um grave defeito, vota, e pode ser votado, e pode montar chapa, etc. Essa estrutura é efetivamente democrática? Ela atende aos anseios dos trabalhadores? Nós aqui procuramos fazer um sindicato que seja o mais aberto, o mais transparente, o mais democrático possível, e estamos sempre em busca dos interesses dos professores. Mas há um outro sindicato, no mesmo ramo de atividade nosso, da cidade de São Paulo, que tem um comportamento completamente diferente. E ele coexiste com o Sindicato de São Paulo, participa com o Sindicato de Professores, participa das negociações, estabelece relações com o patronal, etc., e faz cobranças compulsórias também à categoria, com um número muito pequeno de sindicalizados. Bom, há quem diga o quê? Mas se você pulverizar os sindicatos, se você destruir a ideia da unicidade sindical, você vai fazer com que surjam sindicatos de grupos de empresas. Tá bom, é um risco que você vai correr. Eu já ouvi dizer o seguinte, todos os maristas se juntam e aí há a criação do sindicato dos empregados dos colégios maristas. Ou vai, todas as escolas confessionais, de todos os matizes, né? Evangélicos, católicos, espíritas, etc., e ao sindicato dos professores ou dos trabalhadores naquelas escolas confessionais. Tá bom, como é que você pode reagir a isso? Bom, utopicamente dizendo, não, espera um pouquinho, quem tiver mais combatividade leva a representação.
Aí os outros vão dizer para mim, não, espera um pouquinho, se você for sindicalizado naquele sindicato, ele não te contrata, ele só contrata aqueles do sindicato amarelo, né, do sindicato que ele organizou. Tá bom. Bom, pode haver um preceito aí legal que não impeça a criação de outro sindicato, mas que possa impedir, ou que possa minimizar, ou que possa atenuar a pulverização. Talvez se você estabelecesse como região mínima, território mínimo, representação mínima para um sindicato, um município, pronto. Então, você não pode ter sindicato de conjunto de empresas, sindicato do Cangaíba, você não pode ter sindicato do Santo Amaro, você não pode, entendeu? Das empresas de Santo Amaro. Você teria o sindicato da cidade de São Paulo. E aí você poderia ter 4 sindicatos de professores. Tudo bem. Aí os professores se sindicalizariam naquele sindicato que tivesse maior afinidade com as suas aspirações políticas, ideológicas, sindicais, trabalhistas, etc. Pronto, né? Aí que está. Então, como é que faria? Você teria 4 convenções? Você teria as empresas que seguiriam a convenção A, B, C ou D? É uma discussão. Qual seria a convenção respeitada, né? O famoso José Serra, na Constituinte de 88, colocou a ideia do pluralismo sindical. E ele colocou claramente qual seria a convenção respeitada. Aquelas que os patrões respeitassem. Ele disse, o patrão negocia com quem ele quer. Pode ter quantos quiserem, mas o patrão reconhece que ele quer. Bom, essa é a ideia neoliberal, tá certo? Bom, mas do nosso lado, como é que a gente poderia estabelecer isso? Pelo critério de representatividade? Talvez. Pelo critério de representatividade com maior associação? Antiguidade é complicado, né, meu amigo? Antiguidade é complicado. Você é mais novo que eu e é muito melhor do que eu. E por causa disso eu vou ficar aqui até morrer. Entendeu? Se for por antiguidade, volta à unicidade. Você tem razão. Mas esse é um desafio que o movimento sindical deveria discutir. Deveria discutir. O que não pode haver, na minha opinião, porque eu sou frontalmente contra a unicidade. E nós aqui de São Paulo sabemos o que significa unicidade. Nós sabemos. Unicidade significa arrecadar. Em muitos aspectos. Arrecada e não devolve. Venha a nós o vosso reino, nunca seja feita a tua vontade. Né? Eles rezam o Pai Nosso de um lado só, não pelo outro lado. Né? Então, a unicidade é a possibilidade de você precisar nadar para fazer um tratamento médico qualquer e só ter uma piscina na cidade. E essa piscina, às vezes, está suja. Pode ser que você tenha sorte que ela esteja limpa, mas às vezes ela está suja. E você só tem uma opção, nadar naquela piscina suja ou não nadar. Então, eu particularmente sou contra. Esses desafios que aparecem, que muitas vezes dizem, não, porque senão o sindicato não vai sobreviver, se não tiver uma estrutura, pelo menos mínima, de contribuição, etc. e tal. Essa é uma discussão que eu gostaria que fosse levada a sério pelo movimento sindical. Enquanto tiver a estrutura do imposto sindical e o dinheiro entrando no meu caixa, eu não vou buscar outra alternativa. Lógico, agora, se eu tiver a perspectiva de não ter dinheiro, o deputado Augusto Carvalho entrou de novo o mês passado com um projeto de lei acabando com o imposto sindical. Passa ano, entra ano, Augusto Carvalho mete esse projeto. Augusto Carvalho foi presidente do DIAP e foi presidente dos sindicatos bancários lá do Distrito Federal. Depois que o PCB virou o PPS, ele ficou isso, né? Mas o Augusto Carvalho, pelo menos, propõe uma determinada discussão para se ter, né, algum parâmetro em termos da organização da estrutura sindical. Porque bate no econômico, é lógico que bate no econômico, mas bate no político também. Bom, nós, em São Paulo, criamos um modelo, né, na presidência do Luiz Antônio, começou com o Zambon, depois foi para o Luiz Antônio, eu passei pela tesouraria, o Zambon está na tesouraria, etc., onde criou-se um modelo que não necessita do dinheiro da contribuição assistencial. E, se for preciso, hoje não necessita também do dinheiro da contribuição sindical.
São Paulo é independente disso. Sindicatos Professores de São Paulo. Independe de contribuição compulsória. Os nossos amigos dizem, mas porque vocês são grandes demais. Vocês têm 45 mil na base. Bom, mas nós temos que atender 45 mil professores. O nosso gasto é maior. Nós temos 25 mil sindicalizados. Para os patrões, não interessa falar em pluralismo sindical, porque para eles interessa a unicidade do lado deles. Lógico, para eles a unicidade é muito mais interessante que a nossa, porque a unicidade deles significa sentar-se à mesa e dizer não. A gente tem que pedir. E eles têm uma coisa que os unifica, o lucro. Acabou, eles podem brigar a vida inteira, mas quando sentam à mesa para negociar com a gente, o lucro. Eu brinquei com o Luiz Antônio aqui, que eu estava lá na comissão, como é que chamava aquela porra lá? A audiência pública sobre a terceirização, etc. e tal, e de repente, eu não falei, né? Mas de repente quem vai falar? O Magnus Apostólico. Magnus Apostólico é o negociador da Febraban. É o cara que está sentado à mesa hoje, os bancários em greve, e ele diz, só dou 6,1. A inflação é 6 e porrada. Só dou 6,1. Ah, mas o lucro do Itaú foi... Só dou 6,1. E ele foi lá defender a terceirização. Lógico. Não, naquele dia a banana comeu macaco. Porque todos os empresários foram defender os trabalhadores terceirizados. Todos. Né? Todos. Estavam defendendo a sua empresa. E os trabalhadores foram falar contra a lei. Ah, mas é porque vocês são trabalhadores organizados. Se você fosse terceirizado, você ia defender a lei também. Como diz o Mabel, o meu projeto tem 17 artigos que protegem os trabalhadores terceirizados, mas os outros 4 acabam com as outras categorias. Só 4, tem 21. 17 protege terceirizados, 4 acabam com os outros. Bom, o Magnus Apostólico foi lá defender, e chegamos no mesmo avião, e eu fui pegar o meu carro, botei lá no VIP, que eu pago, botei lá, o negócio apareceu lá, estilo, CISA, tal. O Magnus foi lá, botou o dele, estava lá, Mercedes. Eu falei, tá certo, né? Tá certo. Não, ele que está do lado certo, né? É isso. Então, eles se unificam. O Itaú, o Bradesco, quebra um puta pau, mas a Febraban, o Magnus Apostólico, né, vai lá e tem o dever, né, de dizer não, acabou. Para eles interessa a unicidade, mas se interessa a eles que se organizem a unicidade, não são obrigados a ser plurais, caramba. E se acabar o imposto sindical, acaba o deles também. Talvez aí o Magnus ganhe um pouco menos, né? Tá certo? Porque o problema é que o dinheiro do movimento sindical pro trabalhador tem que manter também o trabalhador. Enquanto que o dinheiro do movimento sindical pro patrão mantém o Magnus Apostólico. É lógico, a Rita diz, puta, você tem que ir lá amanhã na CONAI, porque o sistema esse está em peso lá, lógico, com a grana do imposto sindical. Ele bota toda a macacada lá para trabalhar, a assessoria toda para ele. Porque a grana do SCAF está garantida na empresa dele. Aí ele bota a assessoria toda para trabalhar e trazer resposta para ele, para manter a arrecadação dele, o poder dele. Mas se eles quiserem se organizar assim, tudo bem. Nós não precisamos ter espelho. Até hoje, essa discussão, no meu modo de ver, está enviesada. Porque você põe à mesa trabalhador e patrão para discutir a estrutura sindical. Que se dane a deles, vamos discutir a nossa. Eu não preciso ter espelho. O Zambon tem razão, mas e daí? Eles não vão reconhecer a convenção coletiva? Bom, deixa a gente se entender aqui, para ver o que eles reconhecem ou não, quem que nós vamos representar ou não, se vai haver empregado sindicalizado protegido, empregado não sindicalizado desprotegido, não sei, esse é o pano de fundo sempre. Mas é que a gente, desde 39, porra, desde 33, quando Getúlio começou a dizer que sindicato oficial é que interessa, é que nós estamos nessa marimba, só aqueles que ele mandar, acabou, né? O movimento sindical, hoje em dia, está passando por um problema muito sério de mobilização, e não é só os sindicatos professores, é todo mundo. Não estou dizendo que esse modelo seja o responsável, mas talvez seja. Talvez, se desse uma chacoalhada na árvore, pudesse cair os macacos que tem lá e ficasse os frutos, sei lá, ou discutisse a possibilidade de ter fruto, né? Então,
essa discussão também está sendo levada a efeito nas cúpulas, né? O governo Lula idealizou uma reforma trabalhista sindical numa comissão tripartite, né? Governo, empresários e trabalhadores, que ele chamou de Fórum Nacional do Trabalho. Foi instalado com muita pompa, não, e muita expectativa e apoio no Jacques Wagner, um pouco no Berzoini, e depois acabou, que foram os ministros do Trabalho, porque aí viram que não unificava, né? Porque, na minha opinião, o problema aí é a questão de botar trabalhador junto com o patrão para discutir a organização sindical dos dois. Eu acho que cada um tem que discutir a sua. Por que tem que ter uma organização sindical dos dois? Uma espelho da outra, né? Bom, e aí, Roberto Murilo, ele fez um artigo, tem um artigo muito interessante, que eu não vou colocar aqui, mas ele pegou um trabalho do Postman e, naquele momento, 2005, 2004, ele fez um resumo do que estava acontecendo em termos de reforma trabalhista no Brasil, sem ter o tal do tripartite, só com algumas legislações que estavam sendo colocadas. Então, relação contratual, cooperativa profissional de prestação de serviço, criou a cooperativa de prestação de serviço. Foi aqui, viu, Zambon? 94, que começou essa encrenca. Contrato por prazo determinado, 98, reduz critérios de rescisão contratual. Contrata por jornada parcial, estabelece jornada de até 25 horas semanais, com salários e direitos proporcionais e sem participação do sindicato na categoria. Suspensão do contrato de trabalho, suspende o contrato por prazo de 2 a 5 meses, associado à qualificação. MP de 98, lembra a discussão dos metalúrgicos, montador, etc. e tal? Denúncia da Convenção 158. Nós éramos participantes, signatários da Convenção 158. Estamos querendo voltar, né? Mas o nosso amigo FHC denunciou a Convenção 158, que inibe demissão imotivada. Demissão no setor público de 99, que foi a base da privatização do Fernando Henrique Cardoso, né? Define limites de despesas com pessoal, regulamento estabelece o prazo de 2 anos para demissões por excesso de pessoal, que é o período probatório aí. Regulamentando demissão de servidor público por excesso de pessoal, lógico. Excesso de pessoal baseado no limite de despesa, lógico. Não é que tem excesso, passou a ter excesso, né? Contrato para micros e pequenas empresas, redefine a lei de trabalho temporário, redefine a lei de contrato temporário, estimulando o contrato de trabalho precário. Micro e pequena empresa, unificação de impostos, contribuições, redução da parte do custo. Terceirização, está aqui, ó, portaria do Ministério do Trabalho de 95 e enunciado 331 está aí, né, Silvia? O enunciado foi aí, 95. Ó, favorece a terceirização das cooperativas de trabalho. Banco de horas, 98, define jornada organizada. Lembra, 98 é aquela história dos metalúrgicos, das montadoras, isso tudo, né? Liberação do trabalho aos domingos, comércio, né? 99, define o trabalho aos domingos, tudo isso período tucano, né? Participação nos lucros ou resultados, é a lei de 2000. Política salarial, plano real, livre negociação, não tem mais indexação, você vai lá e pede, e o Magnus fala não, né? Salário mínimo, agora esta aqui mudou, né? Fim da correção de salário mínimo em 97, o Lula voltou estabeleceu no período Lula, estabeleceu-se uma lei de salário mínimo que acaba o ano que vem, vai ter que negociar de novo, né? Na organização do trabalho, fim do juiz classista, limitação da ação sindical no poder público, ultratividade do acordo, agora voltou a ultratividade, mas em 98 acabou a ultratividade no acordo, substituição de grevista no setor público, isso permanece até hoje, né? Se houver greve no setor público, você pode substituir em função da necessidade, atividades essenciais e o cacete a 4. Comissão de conciliação prévia, que a lei
a lei de 2000 estabeleceu a conciliação prévia, que subtrai direitos de vários trabalhadores, na medida em que ele pode até fazer acordos durante o contrato de trabalho, né? Rito sumaríssimo, procedimento sumaríssimo para dissídio individual, com valor de abaixo de 40 vezes. Aqui é sempre o corretor que muda para tem, né? Mas é Ministério do Trabalho aí, né? Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, restringe, essa aqui, 95, restringe a atuação do Ministério no caso de conflito, quer dizer, limita a ação do Ministério do Trabalho. Ele é mais orientador do que propriamente um fiscalizador, um autuador, etc. Né? E aí ele faz uma conclusão aqui, que eu gostaria de citar esse final dele aqui, ó. Portanto, num quadro de desemprego massivo, reestruturação capitalista, descenso do movimento sindical e psicologia do medo, que o governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, num grande leque de alianças que inclui a oligarquia rural, industrial e os banqueiros, em nome da governabilidade, lança sua reforma sindical e trabalhista e remete as discussões ao Fórum Nacional de Trabalho, coordenado pela Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, de onde o que for consensuado entre bancada do governo, patronal e dos trabalhadores, representados pela CUT, CGT, CGTB, CAT, não existe mais, Força e SDS, não existe mais, era do alemão essa daqui, né? Será remetido ao Congresso para ser aprovado, o que dependerá, em última instância, da correlação de forças dentro do parlamento burguês. Um novo mundo do trabalho passa a ser redesenhado, tendo como fundo o quadro acima. Da precisão ou incorreção dos traços de seus atores, poderemos ter diante de nossos olhos uma obra semelhante a Guernica, de Picasso, ou Dança, de Matisse, todas, entretanto, com o enigmático semblante de Mona Lisa em Gioconda da Vinci. Quer dizer, tirando a metáfora literária do cara, e se você passar de 2005 para 2013, e se a gente observar o que está acontecendo na questão da terceirização, está quase isso, né? Enquanto que na terceirização houve uma conjuminação quadripartite, né? Que além do governo, trabalhador e empresário, também tem a participação do Congresso, que é para já sedimentar a questão, né? E, só para encerrar, um resumo que o DIAP fez, ele está um pouco desatualizado, eu pedi para eles me mandarem outro, mas como eu não mando nada lá, eles não mandaram, né? Há alguns projetos de organização sindical que ainda estão rolando no Congresso. Tem o do Ivan Valente, que dispõe sobre a organização sindical e dá outras providências. Altera o artigo 7, 8, 9, 11, 37, reconhece o contrato coletivo, etc., etc. Tá? Estava na relatoria do Maurício Randes. E o Maurício Randes, de Pernambuco, na época, tinha, de 2003, um projeto instituindo a liberdade sindical, alterando a redação do artigo 8º. Aí institui o pluralismo. Deputado Jones Santos Neves, que em 89 já era ex-deputado, dispõe sobre a organização sindical e dá outras providências. Assegura a aplicação do 8º, sobre o sistema, mantém a contribuição sindical compulsória, autonomia e liberdades sindicais e organização das centrais. Olha os projetos anexados, todos esses que falam sobre organização sindical. Jovair Arantes, PTB, que não é progressista, dá nova redação ao artigo 8º da Constituição. Esse proíbe a fixação de qualquer contribuição. Quer dizer, essas questões que aparecem, principalmente de deputados não progressistas, que dizem, olha, ninguém pode contribuir para o sindicato, também não deve ser levado em consideração. Quer dizer, não dá para você sair também da estrutura que nós temos para nenhuma estrutura de uma hora para outra. Por isso que eu defendo que essa questão tem que ser discutida pelos trabalhadores, né? E não em conjunto com outras organizações. Mas é uma discussão complicada, é a mesma coisa que você fazer uma reforma sindical daquele deputado que foi eleito nesse modelo. Então, você vai ter sindicalistas discutindo aquele modelo onde ele pode ser um beneficiário. Tá certo? E o deputado Vicentinho, da nova redação ao 44 de 2031, que institui o Código Civil. Aí ele está definindo a organização sindical como direito privado para sair de qualquer tutela, etc. Né? E
concluindo mesmo, só para deixar o gancho, né, para a conversa que o Serginho vai ter com a gente aqui, né? Serginho, porque ele foi meu aluno, né, no ensino médio, tá vendo como eu estou velho, né? É que eu comecei a dar aula no São Luís, eu era muito novo, esse que é o problema, não é que eu sou muito velho. Hoje nós dois somos velhos. E ele diz aqui que o sindicalismo no Brasil não se renovou. Já era tempo de termos aqui um sindicalismo com autonomia, independente das amarras do Estado, pluralista, sem obrigatoriedade da unicidade sindical, com o sustento financeiro pago pelos sócios das entidades e não mediante tributos, com independência nos órgãos de representação profissional, em vez de sindicatos e centrais que atuam como correio de transmissão de partidos políticos e com alta taxa de sindicalização. Mas o que se vê hoje, na verdade, é o recrudescimento das práticas de décadas passadas. Quanto ao sustento financeiro, muito se fala sobre o velho imposto sindical criado em 40 e que equivale a um dia de salário de todo empregado descontado compulsoriamente em março. Mas vale salientar que em 88, além dessa, foi criada a confederativa, etc., etc. Não vou ler o artigo todo, mas eu acho que seria um artigo que talvez seja interessante a gente mandar por e-mail para todo mundo, né? Ou ter até impresso, né? Eu acho que a gente deveria ler, porque, tá certo, é uma pessoa que está mais ligada às empresas, ele sempre foi mais ligado à empresa, etc., mas ele coloca algumas questões que serviriam que devem servir como reflexão para nós sindicalistas. E eu estou colocando aqui, nesta diretoria, né, que são, cujos componentes somos pessoas que temos um ideal em termos de não nos aproveitarmos da estrutura sindical que existe. Quer dizer, nós somos mantidos pelo sindicato? Somos. Nós somos profissionalizados no sindicato? Somos. Mas, assim como nós não temos outra forma de nos mantermos, né, nós precisamos dessa estrutura para podermos ter um trabalho em defesa, não quero ser demagógico, mas um trabalho em relação às questões da categoria. E nós colocamos em estatuto as regras claras e transparentes da renovação do sindicato. Então, eu acho que nós podemos falar isso, né? Porque é verdade, nós somos mantidos pelo sindicato, nós temos estabilidade, nós somos profissionalizados, nós temos condição de sermos profissionalizados, mas, ao mesmo tempo, nós colocamos essas regras claramente para toda a categoria, para que esta direção possa ser disputada. E nós gostaríamos de disputá-la. Tanto que avisamos na nossa agenda, etc., agora, no ano que vem, vamos avisar que há eleição no ano que vem e tal. Então, eu penso que, apesar dessa, vamos chamar de pecado original, dessa falha, que muitos podem achar que é uma falha de início, né, o tal do pecado original, etc., de estarmos profissionalizados, e eu acho que não é nenhum pecado original, porque para você estar à frente da defesa da categoria, ou de representar a categoria, você precisa, de alguma maneira, ter a sobrevivência, tá certo? E ninguém aqui, nenhum de nós ganha mais do que estaria ganhando na escola, ok? Mas, apesar dessa questão, nós temos condição ampla de discuti-la, efetivamente, sem problema nenhum. E eu penso que essa reflexão que nós deveríamos fazer, e essa reflexão que nós deveríamos levar a nossas instâncias superiores. Essa discussão que eu procuro sempre colocar, enquanto presidente, na FEPESP. Essa discussão que vai ser agora elemento da primeira reunião de diretoria, de como é que é o custeio da federação e como é que ela se mantém. E a federação é uma federação getulista, ela se mantém com a contribuição sindical. E a gente sempre discute esse fato, se acabar a contribuição sindical, a federação acaba em termos financeiros. Nós temos um colchão, uma estrutura para vivermos 2 anos, com redução de custos. E aí, sabe qual é a vocação da federação? Prestar serviço. Se os sindicatos reconhecerem que a federação tem uma política de prestação de serviço efetiva, vai discutir alguma maneira de financiá-la.
e vai influir sobre o financiamento, e vai dizer, ó, você não vai ganhar 5, você vai ganhar 2, você vai ganhar 1, você vai ganhar 3, porque quem paga discute. Tá certo? E também que a gente deveria levar nas outras organizações, nas confederações, nas centrais sindicais, etc., para fazer essa discussão efetiva mesmo. Pelo menos nos movimentos em que nós participamos e que são combativos, que nós reconhecemos que são combativos, para que nós tenhamos a possibilidade de termos uma contribuição em termos de uma discussão efetiva a respeito da nova estrutura sindical que possa melhor representar os trabalhadores e que possa ter o apoio deles. Porque nós estamos num momento em que, nós temos uma tranquilidade enorme aqui em São Paulo, e eu penso que em muitos lugares do país, pelo que eu estou vendo por aí nas eleições, em termos de trabalho para a categoria, mas, ao mesmo tempo, essa tranquilidade é resultado de uma acomodação da categoria. Não há disputa sindical, porque talvez a categoria não reconheça a atividade efetiva do sindicato, ou o que ele pode fazer. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer também. E já, tá bom, é descontado um dia de salário mesmo. Aqui em São Paulo a gente não pede 5% de assistencial, etc. e tal, prestamos serviço, tá tudo bem. Mas também não vou disputar lá, porque eu acho que sindicato não serve para nada. Talvez tenha, estou colocando aqui uma interrogação, né? São as coisas que eu, particularmente como dirigente sindical, me questiono muito. Tá bom? Desculpa por ser prolixo, né? Como dizia o companheiro Leopoldino, eu sou prolixo, mas não vou para o lixo, alguma coisa desse tipo que ele usava como trocadilho, né? E eu gostaria de ouvi-los, né? De a gente ir para os debates. Em algum momento da história do movimento sindical, a CLT, o próprio getulismo, ele se baseava na seguinte ideia: como a história do nosso país estava baseada no trabalho escravo, tá? O trabalhador livre, ele, na relação que ele tinha com o patrão, com o empregador, ele era o elo mais fraco. E, portanto, você precisava, evidentemente que por interesses de apoio, de sustentação de uma classe social ao projeto político getulista, né, você precisava criar um mecanismo de proteção ao trabalho. E, nesse sentido, a CLT ela é muito interessante. Ela tem esse lado bonito de reconhecer na classe trabalhadora, na relação com o empregador, o elo mais fraco. Isso é importante. Evidentemente que daí você tem os desdobramentos disso na própria organização sindical, que diz o seguinte: bom, como você é o mais fraco na relação com o empregador, você precisa ser tutelado, você precisa ser protegido. Eu acho que hoje nós chegamos na seguinte questão: nós nos consideramos ainda os mais fracos, ou seja, nós ainda precisamos ser tutelados pelo Estado? Será que nós temos ainda a condição de poder nos organizarmos e enfrentarmos o dia a dia com o outro lado, com o patrão? Então, eu fico me perguntando o seguinte: há 10 anos, quando acabou o dissídio coletivo, vamos colocar dessa forma, a gente imaginava que nós não conseguiríamos mais negociar com os patrões, né? E, no entanto, eu lembro que e nós estamos completando exatamente 10 anos, não é isso? Que foi o nosso último dissídio coletivo, esse ano, 2003, foi o nosso último dissídio coletivo. De lá para cá, nós tivemos várias campanhas salariais, dificuldades enormes de negociação, mas conseguimos negociar, conseguimos estabelecer uma convenção coletiva. Podemos dizer que até nós tivemos alguns avanços bastante significativos, como a manutenção do poder aquisitivo, aumento real, ampliamos algumas conquistas. E isso se deu pelo quê? É isso que eu me questiono. Pela unicidade? Pelo fato de nós termos um monopólio? Ou pela nossa organização, pela nossa combatividade? Então, essas questões realmente
me vem à cabeça e às vezes eu fico pensando assim, poxa, nós temos que pensar realmente se nós queremos nos livrarmos da tutela do Estado e, ao nos livrarmos da tutela do Estado, se nós temos maturidade suficiente enquanto trabalhadores de nos sentirmos protegidos por nós mesmos nas nossas organizações. Ou se outras categorias menos organizadas sofrerão as consequências, e consequências terríveis, porque a gente sabe que os nossos empregadores aí têm uma visão ainda do século passado, né? Ou melhor, do século retrasado, né? Eu me referi à questão da tutela à estrutura da organização sindical, né? Nunca ao conjunto de leis. Eu ainda acho que, como Le Corbeil, né? Numa situação de desigualdade, como? Lacordaire, nossa, eu viajei. Num mundo de desigualdades, hein? Lacordaire. No mundo de desigualdade, quando há desigualdade, a liberdade oprime e a lei liberta. Então, essa questão da desigualdade é importante que você tenha um conjunto de leis. Tá? Quer dizer, a participação do Getúlio Vargas, por um motivo ou por outro, vocês historiadores, estudantes e estudiosos da história, ou sabem, ou discutem, ou pesquisam as entrelinhas, o que está por trás dessas questões, etc. Mas é importante a participação do Getúlio Vargas no conjunto de leis de proteção ao trabalho. Ao mesmo tempo, há uma tutela excessiva sobre a organização do trabalho, de como esse conjunto de leis pode vir a ser reivindicada. Essa é a questão, né? Então, toda uma estrutura que fazia com que houvesse sindicatos que não se contrapusessem ao poder. É isso. Então, aqueles que derrubaram Getúlio Vargas, ao mesmo tempo, gostaram da estrutura getulista de um sindicato, de uma organização sindical, que não fosse tanto contraponto à estrutura de poder, lógico. Até o Lula gostou disso, né? Até o Lula, todo mundo. Bom? Então, a questão que você aponta das nossas próprias conquistas. Bom, tá bom, eu faço parte dessa história aí, eu negocio, eu faço a parte de organização da negociação, etc. e tal. Mas a gente conseguiu ótimos acordos em termos salariais. Mas faz tempo que a gente não avança em condições de trabalho. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não tem uma discussão séria, uma discussão honesta sobre condições de trabalho, sem a possibilidade de pedir para a mãe orientar a gente. Talvez a questão da hora tecnológica pudesse ser discutida, quer dizer, do excesso de trabalho que as novas tecnologias estão exigindo dos professores, etc. e tal, pudessem ser discutidas na frente de um juiz do trabalho, talvez. Eu já defendi aqui que juiz do trabalho é complicado, por causa do aspecto arbitrário, né? Mas eu gostaria de discutir isso com uma arbitragem, por exemplo, né? Com um árbitro, com uma mediação, com uma forma onde a gente pudesse colocar seriamente quais são as novas condições de trabalho a que a gente está submetido. Agora, com essa nova organização aí, patronal, né, do ensino superior. Como é que nós vamos discutir esta organização patronal, esta fusão, esta unificação de universidades em torno de fundos de investimento, etc., grupos de investidores, etc. e tal, com relação às nossas condições de trabalho? Quando nós vamos ter condição efetiva de fazer isso? Será que nós temos essa condição? Bom, a unicidade ajuda ou prejudica? Não sei. É o que eu estou propondo a discutir aqui. Sermos únicos significa que nós teríamos mais condições de colaborar com isso, ou de fazer essa discussão? Eu sempre fico pensando no contraponto, como eu disse a Rita. A Rita fez uma exposição onde ela diz, pelo menos esses professores têm a proteção dos sindicatos professores de São Paulo. Ótimo.
Mas e se eles, se eles estivessem numa outra situação? Se eles fossem da cidade, se eles fossem trabalhadores da cidade de Lins, por exemplo, que eu posso falar porque está afiliado à federação. Se eles fossem trabalhadores da cidade de Araraquara, que não está afiliado à federação, mas é um sindicato que funciona em cima de um posto de gasolina. Entende? Será que eles não teriam também a possibilidade de buscar uma outra maneira de se organizar? Hoje eles estão impossibilitados. Isso talvez possa conduzi-los a um imobilismo. Mas se houvesse essa possibilidade, talvez essa organização não fosse mais efetiva, talvez nós mesmos não fôssemos chamados a isso. É a questão que eu acho que nós temos que debater mesmo. Celso, primeiro, parabéns pela sua fala. Eu acho que essa dinâmica que nós adotamos aqui no CIP São Paulo, de trazer pessoas de fora e mesclar com as nossas experiências aqui, mostra que santo de casa faz milagre, sim, né? Porque a gente, além da discussão que a gente tem no dia a dia, essa discussão um pouco mais formal, ela ajuda em muito na nossa formação. Então, esse formato me agrada bastante. E todos nós aqui que temos bastante tempo no sindicalismo, todo mundo aqui tem o que dizer. Então, eu achei muito interessante que começou com você. A outra coisa é que você faz um leque de coisas aí, que você levanta um monte de bolas para a gente chutar, né? Essa última coisa que você disse aí sobre o império da lei, certo? Para garantir a luta contra a barbárie, isso aí a gente está envolvido nessa discussão na CONTEA e na FEPESP, porque o Brasil é muito mais do que uma zona sul, né? Então a gente realmente tem trabalho para fazer. E uma das coisas que você disse que me chamou a atenção é sobre a democratização na participação do sindicato, né? E eu penso que nós vivemos um momento bastante fértil com essas novas tecnologias. Então, hoje, com as novas tecnologias que a gente deve utilizar cada vez mais e aprender a usá-las cada vez mais, a gente talvez consiga fomentar uma discussão sobre essa democratização na participação da categoria. A gente sabe das dificuldades, por exemplo, de arregimentar gente para fazer uma assembleia, pelas próprias condições impostas do nosso trabalho, do nosso cotidiano. Mas a comunicação virtual, que a gente, no primeiro momento, repudiou, porque dizia que afastava o presencial, ela está se mostrando o contrário. No dia a dia do sindicato, a gente se comunica muito com a categoria graças a esses instrumentos. Então, entre tantos aspectos que você citou aqui, e que o Walter também, e tenho certeza que mais gente vai falar, eu gostaria de não deixar passar em branco essa questão da comunicação. A comunicação é fundamental e a gente tem instrumentos valiosos para fazê-la, sempre. Nas nossas conversas sobre esse assunto, nós temos também discutido a questão da unicidade por parte patronal. Então, a unicidade, no meu entendimento, ela tem sido absolutamente controversa, porque o fato dos patrões também terem um sindicato único, eles também produzem a nós a obrigatoriedade de fazer a negociação exclusivamente com eles. Então, o caso das escolas infantis que são representadas pelo tal do CMEI, e que nós temos nos recusado peremptoriamente a fazer as convenções, essas pessoas ficaram soltas das convenções. Porque o patrão, do outro lado, não é um interlocutor, como é o caso
incluindo aí o caso dos sindicatos da capital, eles não são interlocutores que valeriam a pena depois fazer convenções para que no futuro nós continuemos a fazer as convenções. Então não é só o fato da unicidade do nosso lado, mas também a unicidade do lado deles. Você está pegando uma coisa interessante, que é abandonar os patrões à própria sorte. Até porque, do ponto de vista pessoal, eles não precisam de sobrevivência naquele assunto. Como diz o Celso, colocação muito interessante, a FEBRABAN tem lá o presidente da FEBRABAN, mas quem negocia, quem aparece é um cara que é pago para isso aí, muito bem pago para isso aí, ponto final. E o presidente agora é profissional também. Isso é verdade. Então as coisas, quando nós olhamos assim do nosso lado apenas, nós ficamos um pouco assustados com essa possibilidade de perdermos a base, a unicidade. Do outro lado também, para encher a paciência nesse setor da unicidade, é que a legislação que o Celso fala, mostrou aí para a gente, e aí estou pensando na Constituição da República, ela diz que a base é municipal. Isso gera um novo problema. Até hoje recebi pela segunda vez, já passei para você direto para você responder. Um professor escreve dizendo, eu estou aqui em Guaratinguetá, quero fazer um sindicato em Guaratinguetá. O Celso responde, ele não pode, porque já tem, é um por cidade. Agora ele passou outro. Eu esqueci de dizer, eu não moro em Guaratinguetá, eu moro em Cruzeiro. Em Cruzeiro não tem, posso fazer? Passei para você, você que se vire. Olha que lindo. Se você pegar o sindicato de Cruzeiro, se você fizer um sindicato de professores em Cruzeiro, sindicato por ramo, contra o sindicato por categoria, contra o sindicato por ramo. Esse é outro problema que a gente tem na legislação atual. Então, você tem professores de um lado e do outro lado você tem os auxiliares de administração. Então, você faz greve de professor, não faz greve de auxiliar. Você não junta os dois para fazer um trabalho só, a escola fica aberta, funcionando, resolveu o problema. A escola, o posto de gasolina tinha hoje tem 4, 5 sindicatos, porque foi fracionando. Aquele pessoal que quer fazer o sindicato dos professores de direito, do ensino superior de direito, aquele pessoal que quer fazer o sindicato dos pedagogos, sem ter a mínima noção do que estão fazendo. Não é? Fica uma coisa muito aberta, né? Então, essa questão da unicidade, ela não pode ser só olhada pela nossa casa, que é grande, e, portanto, teria, vamos supor, condições de sustentar. Eu tenho dito para o Celso que o Estado de São Paulo comporta apenas um sindicato de trabalhadores em estabelecimento de ensino. Um só, para ser grande. Nós teríamos coragem de fundir com a POSP, SIMPEM e tudo mais? A Rita já arrepiou aqui. É um problema, pessoal. Porque nós ficamos naquele nicho de querer representar mais pessoas ao invés de quem representa. E professor que está na escola conveniada. Quem representa? Eu não sei quem representa, eu não sei. Né? Mas eu gostaria que alguém representasse. Porque eles estão perdidos no meio do caminho. Então, cria uma empresa nova, não tem a responsabilidade de fazer as coisas. E eu não fui convidado para fazer a palestra, portanto, tenho que calar a boca. Já vou. Mas, além de tudo isso, Celso, e que era o preâmbulo, agora vou começar o livro. Que Deus seja louvado. Depois você conclui. Na nossa pesquisa de 98, 99, rebatida em 2005, refeita e com a mesma conclusão, 12% dos entrevistados, eles disseram que jamais se filiariam a um sindicato, não ao nosso. Então, existem pessoas que dogmaticamente,
por uma questão pessoal, de que seja qualquer por que motivo, jamais se filiarão a um sindicato. Então, isso surge também na questão do pluralismo, como isso deveria ser resolvido. Logicamente que tudo isso faria parte de um bloco, né, de uma nova legislação. É essa questão que eu quero que você dê uma pensada. E, para fechar aqui, a nossa casa apostou no pluralismo. Por isso que nós trabalhamos a vida inteira pensando que isso um dia iria acontecer. E o que nós percebemos, aparentemente, que fomos só nós que pensamos nisso. Os outros 15 mil sindicatos não pensaram nisso, pensaram que... E eles estão ganhando da gente, não por maioria, porque vocês viram o João Guilherme a semana passada, retrasada, dizendo taxativamente, pode deixar do jeito que está, que isso eu prometo que eu não vou mudar. Foi isso que ele falou. Então, toda essa complexidade das questões que precisam ser também pensadas, né? Absoluta falta de novas intervenções. Só concluindo, eu prometo concluir brevemente, as questões que o Luiz Antônio levanta são interessantes. Uma vez que você pensa, por exemplo, que aqui, o que a Rita estava se referindo era o pluralismo sindical patronal. Existe o pluralismo sindical patronal. Porque foi reconhecido, por exemplo, que existe um sindicato que representa escolas de educação infantil, outro sindicato que representa escolas do ensino fundamental, outro sindicato que representa escolas do ensino técnico no município de São Paulo, que aqui a gente vulgarmente conhece pelo Sindicato do Cumprido ou o Sindicato do Sérgio Arcuri. Então, essa questão da unicidade faz surgir Cumpridos e Sérgios Arcuris. E o Cumprido é o Eleomar, né? Porque ele é alto, né? Então, faz surgir Eleomares e Sérgios Arcuris, porque, de repente, registra em cartório, obtém lá o arquivo, no arquivo das entidades sindicais brasileiras, e é o monopolizador das relações de trabalho num segmento de escolas. E é interessante que aí nós temos uma contradição também. As escolas de educação infantil, a maioria das escolas de educação infantil, adotaram ou aceitaram a tutela do sindicato do seu Eleomar. Não, aceitaram a tutela, Rita, não importa, aceitaram. Talvez porque não tenha relações de trabalho estabelecidas, talvez porque não tenha cesta básica, talvez porque o sindicato antigo não as representasse. Não sei. É melhor para elas. Nós fizemos a opção, como diz o Luiz Antônio, de não negociar com ele. Porque ele está se utilizando também do Instituto Contribuição Sindical para poder sobreviver. Ele é um contador, pelo que eu sei. Nem dono de escola ele era. Parece que nem tem mais escola, né? Ex-juiz classista. Bom, algum patronal ele foi. Tudo bem. Ao mesmo tempo, os do Sérgio Arcuri, que também, Rita, não tem convenção coletiva, não tem cesta básica, não tem nenhuma tutela legal que possa garantir direitos, as escolas não o aceitam. Interessante isso. Ele detém o monopólio, mas as escolas decretaram o pluralismo. As escolas cumprem a nossa convenção coletiva de trabalho com o CIESP, que legalmente não as representa. E, mais ainda, a Justiça reconhece a convenção coletiva de trabalho, porque a escola não argumenta que aquele sindicato não a representa. Interessante isso. É interessante. Não, é interessante essa contradição. Bom, nós estamos vivendo uma situação plural, patronal, onde as escolas estão dizendo, eu quero ir para cá e não quero ir para lá. Eu quero que meus professores tenham garantias, e eu não quero que meus professores fiquem sem garantias. Do outro lado, eu quero que meus professores se danem.
gozado isso. Interessante o que o Luiz Antônio coloca. E o conjunto dos trabalhadores que não tem quem os defenda. Sabe por quê? Porque a representação dos professores é monopólio nosso. Ninguém pode representar professor. Mas os das escolas conveniadas, nós representamos. E aí? E que garantia eles têm? Não tem sindicato do lado, é lá. Eles não são escolas, porque tem uma artimanha legal aí, porque eles recebem dinheiro do município. O município é que determina, etc. e tal, estão no limbo. É o que ele disse, talvez se tivesse outro sindicato, talvez eles fossem melhor representados. Ah, mas a nossa concepção coletiva certamente seria melhor, mas eles teriam alguma, pelo menos. E os professores das fundações municipais, que não são carne nem peixe? Fundação Municipal, Direito Público. Eles não são funcionários públicos. São seletistas, mas também não são representados pelo sindicato, porque, pior, o sindicato está proibido de negociar com as fundações ou com os governos municipais e estaduais, que, na verdade, são os mantenedores das fundações. Proibido. A gente está tentando, a gente, DIAP, está tentando meter um caco numa lei para dizer, olha, pode negociar, viu? Pode. Vai lá pedir, pelo menos fala não para ele. Porque a lei diz, não pode impor dissídio coletivo. Não pode instaurar dissídio coletivo contra o município ou o Estado. E não poder instaurar dissídio coletivo foi entendido como não posso negociar. Estou proibido de negociar. Eu só faço acordo coletivo se eu quiser, mas eu estou proibido. Então, nós estamos tentando botar um cacozinho lá para dizer, ó, pode negociar sim, viu? Dissídio, convenção é diferente de dissídio. E a gente pode negociar. Talvez aí a gente tivesse, talvez a possibilidade de um sindicato, uma legislação que permitisse isso. Bom, a única questão é a seguinte, com o pluralismo, nós saímos do conforto. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Os 12% dos professores que afirmam que não se filiariam a um sindicato ou não querem ter um conjunto de leis específicas que os protejam, ou acham que aquele conjunto de leis específicas são deles mesmo e acabou. Não depende de ninguém. E eu não preciso de ninguém que me represente. Numa outra situação, porque hoje a lei diz, vale para todo mundo. Numa outra situação de estrutura sindical, talvez eles saíssem do imobilismo. Talvez esses 12% constituíssem um sindicato, por que não? O sindicato do município, dos que não querem sindicato, ou dos que não concordam com a atual estrutura sindical, e talvez você pudesse ter um sindicato do Estado todo, que não seria o único, seria um sindicato estadual, que talvez abrangesse professores, trabalhadores em educação pública e privada. Por que não? Você teria um sindicato, outros poderiam ter outra estrutura. Né? Mas é um desafio mesmo nós pensarmos nisso. Talvez aqui, para nós, a melhor situação seria, deixa como está, né? Não mexe nisso, nós somos um sindicato forte, rico, economicamente bem definido. Nós temos os nossos afastamentos garantidos. Nós ganhamos para trabalhar no sindicato. Não temos patrão. Temos estabilidade no emprego. Podemos mandar o nosso patrão para qualquer lugar, sem testemunha, porque senão é justa causa. Por que nós vamos mexer nisso? Né? Mas é que, moçada, um dia isso vai acabar, né? E o que vai acabar é essa história do imobilismo. Valtinho, é só o Semesp sentar à mesa e dizer, eu não quero mais falar com vocês, não tem jeito. É só o Ciesp dizer, como o Semesp em alguns momentos está fazendo. Que de repente a gente conseguiu todos os avanços em termos monetários,
mas teve que oferecer para eles outras garantias também. Por exemplo, a grande saída dos 2 anos de convenção coletiva é o seguinte: se prepara, porque eu ganho no ano que vem. E hoje nós estamos vendo como é que o CIESP está reagindo com relação ao ano que vem, que não tem preparação. Né? Não tem preparação significa, ó, mete de 7% a 11% na mensalidade, que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, essa é a questão, é a única coisa de se preparar para o futuro. Bom, eu acho que para mim, foi muito mais gratificante estar aqui do que talvez para vocês, né? E espero que a gente continue com essa discussão. E eu agradeço o convite, fico muito honrado, de verdade, e espero contribuir para alguma discussão, para alimentar a discussão nesse assunto aí. Ok? Muito obrigado. Valeu.